vídeo com informações importantes do Flamengo. Tem clube francês de olho em zagueiro titular do Flamengo, é isso mesmo. E também vamos atualizar a novela envolvendo Claudinho, a negociação com o Zenit. E tem também informações sobre a negociação do Flamengo para vender Matheus Gonçalves ao Red Bull Bragantino. Vamos trazer mais detalhes dessa situação. Antes de mais nada, a verdade precisa ser dita. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. Gabigol merece elogio. Nos 2 últimos jogos, foi um jogador decisivo, fazendo o gol da vitória diante do Criciúma. E ontem, no gol do Carlinhos, ele deu um passe maravilhoso para o Carlinhos. Um passe que é difícil achar. Independentemente se Gabigol está melhorando ou não por motivos... ele só quer se valorizar. Não importa, ele está vestindo a camisa do Flamengo, ele está ajudando o Flamengo e isso precisa ser dito. Então, parabéns ao Gabigol pela melhora dele dentro de campo e que cresça mais, porque a gente sabe que o Gabigol pode jogar muito mais do que ele vem jogando. Titular? Não, titular para mim é Pedro, mas está sendo importante quando é acionado pelo técnico Tite. E por falar em Carlinhos, uma curiosidade, ele tem apenas 7 jogos e nesses 7 jogos... são apenas 148 minutos em campo, então poucos minutos, porém 2 gols importantes, um contra o Atlético Mineiro e outro ontem, que deu a vitória ao Flamengo. Vou ser sincero, falei isso hoje no SBT e vou repetir aqui, o Carlinhos já se pagou, já valeu a pena o investimento nesse ano pelo Carlinhos, um salário extremamente baixo, e deu uma importante vitória ao Flamengo em cima do Vitória. Porque se o Flamengo tivesse empatado, ou até mesmo perdido ontem, o Flamengo estaria muito distante do líder Botafogo. Então, Carlinhos, bola dentro, que continue mostrando dentro de campo, está sendo importante, é isso que importa, tá? É isso que importa. Vamos lá, galera, porque hoje o Flamengo está de folga, o elenco rubro-negro está de folga, mas teve uma situação aí nas redes sociais envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. Inclusive, Léo Ortiz, na minha opinião, tem que jogar mais. Não entendo porque o Tite não utiliza tanto o Léo Ortiz. Mas o companheiro Fred Gomes, do site GE, no podcast do GE, mencionou a situação do Léo Ortiz, falando que o Léo Ortiz prefere... Na verdade, muita gente recortou de uma forma, digamos assim, leviana, o que o Fred Gomes disse no GE. E aí ficou parecendo que o Fred havia dito que o Léo Ortiz não quer jogar como volante, que ele não quer mais, que ele pediu ao Tite para jogar apenas de zagueiro. Mas o Fred lá no GE, ele disse que o Léo Ortiz prefere jogar de zagueiro. Beleza, o que não é nenhum absurdo, até porque ele é zagueiro. E aí a forma como as pessoas cliparam essa informação viralizou nas redes sociais e o Léo Ortiz veio publicamente se manifestar e ele postou o seguinte, vou até ler para vocês aqui, porque publicaram assim, de acordo com a apuração do Fred Gomes no podcast do GE, Léo Ortiz não tem sido utilizado como volante porque ele não quer jogar nessa posição, o atleta prefere atuar em sua posição original de zagueiro, beleza, aí o Léo Ortiz veio e publicou em cima, nunca me neguei a jogar em nenhuma posição, sempre disse que quando precisasse, em qualquer posição estaria à disposição, o que também não é nenhum absurdo, porque ele sempre deixa isso muito claro. Fato é o seguinte, o Léo Ortiz ele precisa ser mais utilizado. Eu acho isso. Ontem, por exemplo, o Tite deixou o Alan jogando muito mal em campo, durante muito tempo em campo. Poderia ter colocado o Léo Ortiz até para melhorar a saída de bola, porque a saída de bola do Léo Ortiz é melhor do que a do Alan. E não é nenhum absurdo falar isso. São qualidades, são virtudes diferentes. O Alan tem uma virtude, o Léo Ortiz tem outra, ponto. Mas fica aí o registro dessa situação envolvendo o Léo Ortiz. Já já a gente vai falar do clube francês querendo zagueiro titular do Flamengo, mas só uma atualização do Claudinho, mais uma reunião lá na Rússia, entre Claudinho, os representantes do Claudinho com o Zenit, e nessa reunião eles rechaçaram novamente a possibilidade de renovação de contrato e deixaram claro à mesa a vontade de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. O Meia manteve esse desejo de se transferir ao rubro-negro carioca e a diretoria do Flamengo insiste, mas esbarra, obviamente, no jogo duro dos russos, que em determinado momento chegaram a aceitar a venda por 18 milhões de euros
de forma parcelada, como o Flamengo havia chegado a esse acordo com eles, eles recuaram e pediram pagamento em 3 parcelas, algo que o Flamengo entende que o fluxo de caixa não permite nesse momento. E está nesse entrave. Os russos são duros na queda, eles têm muito dinheiro. E eles não estão nem aí se o jogador vai ficar infeliz, não estão nem aí. A verdade é essa. É muito difícil negociar com os caras. Eu me recordo dos tempos de Vitinho, inclusive eu tenho até uma tatuagem do dia que eu dei a notícia que o Vitinho foi contratado, dia 24 de julho. Curiosamente foi ontem, quarta-feira, 24 de julho de 2018. Lembro como se fosse hoje. Cara, essa negociação envolvendo o Vitinho, ela se estendeu aí durante meses e meses e meses, por isso que foi até um momento especial para mim. Então, no caso do Claudinho, essa é a atualização. Lohan, renovação, continua em fase de negociação. Ele não assinou, nem tem previsão de assinar ainda. As partes esperam que seja na próxima semana, mas a negociação ainda está em andamento. Vamos falar agora do interesse do clube francês, que é o Rennes. O Rennes, segundo o jornalista Fabrício Romano, italiano, o Rennes da França entrou em contato com o Flamengo, manifestando o desejo de contratar o zagueiro Fabrício Bruno. Eu perguntei para dirigentes do Flamengo, atualmente, e até a gravação desse vídeo ninguém me confirmou, ninguém me negou. Ninguém me respondeu até o momento, a verdade é essa. Então, fica aqui o registro da publicação, da informação do jornalista Fabrício Romano, que é um cara que eu respeito muito, para mim é no top 1 de apuração de mercado da bola no futebol internacional. Acredito eu que seja verdade, e assim que eu tiver atualizações, a gente traz aqui para vocês nos próximos vídeos. Vou ser bem sincero, eu acho pouco provável qualquer clube fazer uma proposta que o West Ham fez ao Flamengo para contratar Fabrício Bruno, uma proposta de cerca de 80 milhões de reais. Eu não vejo o Rennes da França, por exemplo, fazendo essa proposta. Onde eu quero chegar? Tirar o Fabrício Bruno do Flamengo não vai ser fácil. Fabrício Bruno é titular hoje absoluto, absoluto. Vocês acham que a diretoria do Flamengo, entre aspas, vai abrir mão de um jogador titular absoluto por um valor que não vai fazer a menor diferença no caixa do rubro-negro? Lembrando que é um clube que não precisa, hoje, vender jogadores de maneira urgente para fazer caixa, até porque o Flamengo está muito próximo de vender um outro jogador, que é o Matheus Gonçalves. Teve reunião novamente, as conversas avançaram, valor, já chegaram a um denominador comum, eles agora estão debatendo a fatia, ou seja, os direitos econômicos. Por esse valor que o Red Bull Bragantino ofereceu, o Flamengo aceitou, eles vão ficar com quanto de direitos econômicos, quanto que o Flamengo fica. Então, eles estão já nesse, digamos, estágio da negociação. Pelo que a gente está acompanhando aí, questão de tempo do Matheus Gonçalves ser vendido. Então, o Flamengo não tem a menor pressa de vender atletas, ainda mais atletas considerados titulares, que é o caso do Fabrício Bruno. Então, Rennes, se está mesmo interessado em Fabrício Bruno, vem pesado, vem forte, porque senão não vai levar. O Flamengo não vai liberar, ainda mais sendo um ano político. O Flamengo precisando ganhar títulos, porque isso afeta de uma maneira, não vou nem dizer maneira indireta, diretamente na eleição. E a gente sabe, ano político é um ano complicado. Então, acho muito difícil o Flamengo vender o Fabrício Bruno por um valor assim baixo. Tem que ser pesado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei, eu particularmente gostei. Quero a sua opinião também. Um abraço para vocês, beijão, valeu!